Beleza, hoje o nosso bate-papo é com o professor Aguinaldo, ele que coordena, né, e é o grande orientador das categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 do São Caetano. Tem um corpo de profissionais, de auxiliares, comissão técnica, preparadores, enfim, mas ele que dá aquela orientação, escalação e acompanha o dia a dia. Aguinaldo, primeiro, bom dia. A sua relação com o São Caetano é muito maior do que uma relação, podemos dizer assim, profissional de um técnico com uma equipe, né? Bom dia. Bom dia, Luciano. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Prazer falar com vocês novamente. Eu tenho uma história já aqui dentro de São Caetano, né? Comecei aqui em 2011. De lá para cá venho fazendo um trabalho na base aí. Aí o resultado são vocês que determinam, né? Eu não posso me autovalorizar, mas assim, graças a Deus, acho que temos feito um trabalho bom, né? Na medida do possível. E hoje aí tem um novo desafio agora, estamos trabalhando no Campeonato Paulista na categoria sub-15, sub-17 e logo iniciará o Campeonato Paulista sub-11, sub-13, né? Então, que é a iniciação, né, do futebol, que é no 11 e no 13, onde prepara realmente os jogadores para o sub-15. E por trás disso ainda a gente tem um trabalho onde temos lá sub-12, sub-14, já sendo preparado para as categorias maiores. Fala um pouquinho do Aguinaldo, está com quantos anos? 42. 42 anos. Jogou bola, jogou quanto tempo? Como é que foi essa transição do sonho de atleta para a realidade de treinador? Eu joguei bola, mas eu joguei mais com categoria de base, né? Aí iniciei na Portuguesa, depois joguei no Bragantino, mas sempre base. Aí fui jogar profissional em Vitória, no Espírito Santo. E aí depois machuquei o joelho. Aí fiquei um tempo aí, né? A medicina não era tão avançada, né? Foi começar a melhorar a partir de 2002, 2003, né? Começou a evolução, mas a época que eu machuquei foi 2002, 2001, parece, se eu não me engano. E de lá pra cá, aí nesse período que eu fiquei, aí voltei, já achei que não voltei a mesma coisa e tal. E depois comecei a estudar educação física, me formei em educação física. E aí abri uma escolinha franqueada aqui, o São Caetano. E aí peguei gosto com a parte extra-campo, né? Que é diferente de estar atuando. Você está ali comandando, é diferente. E depois migrei para cá em 2011, comecei a trabalhar aqui nas categorias de base. E aí daí para lá segui, fui fazendo as licenças, né? Hoje tem licença B, licença C da CBF, que hoje precisa, né? E estou aí, acredito que estou mais feliz do que se eu tivesse continuado jogando aí. Essa realização que eu queria que você falasse, porque eu tenho uma frase que eu digo isso quase que diariamente, quem me conhece sabe bem, que eu acho que eu até falei já algumas vezes com vocês, eu falo assim, é muito sonho. Toda hora eu falo, é muito sonho. Quando eu vejo aquelas escolinhas de futebol e todo mundo naquela expectativa, gente, não tem espaço para tudo isso, é muito sonho, o mercado é muito cruel. Então, ter também esse discernimento de, em determinado momento, sair e falar, pô, eu amo futebol, eu quero viver do futebol, mas necessariamente eu não vou ser atleta, eu vou ser um grande técnico, ou um grande preparador físico, ou um médico, ou assessor de imprensa, enfim, ou um gestor na parte de supervisão. Acho que existem muitas áreas dentro, né, do futebol, efetivamente, que são tão prazerosas quanto o atleta, né? Até porque atleta de futebol é um glamour que é um preço também caro que se paga, né? De se abdicar de uma série de coisas e tal. Essa coisa do sonho, você vive isso no dia a dia? Você conhece muitas histórias assim de gente que infelizmente até não teve tanto discernimento para poder entender que realmente não era para coisa? Não, claro, nós trabalhamos com sonho, na verdade, né? A criança inicia no futebol já sonhando em jogar na Europa, almejar uma seleção, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, porque a gente tanto pode elevar
esse atleta pro bem, né, para virar aí um jogador de futebol, mas também como pode frustrar, né, às vezes, né? O que eu tento passar, o que eu passo para eles, Luciano, que é assim, o atleta, ele vai jogar no nível que ele quiser jogar. Se ele se preparar para ser jogador amador, jogar na várzea, ele vai treinar para aquilo. Se ele se preparar para jogar uma Série A2, uma Série A1, ele vai se preparar para aquilo. Se ele quiser jogar em alto nível na Europa, seleção, ele também tem que se preparar para isso. E tudo isso é abrir mão de várias coisas, né? Não é só colocar chuteira e ir para o campo. Não, hoje a palavra já fala, você não é jogador de futebol, você é atleta de futebol. Então, assim, tudo isso tem um staff por trás, né? Você pega esses jogadores que não jogam... dá pra ser boleiro. Não tem mais espaço para isso, né? Se o cara não se cuidar, o cara não consegue jogar no alto nível. Você pega esses jogadores aí que a criançada tudo almeja aí, Vinícius Júnior, vamos pegar aí Neymar, esses caras eles têm uma empresa por trás deles, né? Eles têm a fisiologia a favor deles lá, que trabalha para eles, tem uma nutricionista, tem preparador físico, os caras têm coach, os caras têm... Então, assim, quando você vê o resultado só dentro do campo, é bonito, mas os caras trabalham para chegar nesse nível, né? E você se depara, principalmente na base, porque eu tenho um filho de 16 anos, né, que é uma idade que você também trabalha ali, né, no Sub-17, que antigamente a molecada fala assim, eu quero jogar no Corinthians, quero jogar no Morumbi lotado. Hoje, eu tiro parâmetro pelo meu filho, pelos amigos dele ali, eu vejo um com a camisa do PSG, outro com a camisa do Manchester, outro com a camisa do Bayern, outro com a camisa do Real Madrid, e é impressionante como eu não vejo ninguém com a camisa do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. O que é isso? O que é essa? Como é que você, lá dentro, você se depara com isso também aqui no São Caetano, nas categorias de base? E o que você acha que é, por conta do que acontece esse fenômeno? Então, eu tenho percebido bastante isso também. Hoje eles já falam em jogar na Europa, né? Eles não passam, eles nem querem jogar no time do sonho deles, do sonho da família. Acho que eles nem torcem tanto para os times daqui hoje, acho que eles torcem mais para os europeus. Eu acredito que foi também a visibilidade das competições, né? Antigamente não se passava tanto campeonato europeu, hoje aí tem a Champions League, né? Tem os campeonatos inglês que passa, alemão, né? Então, assim, eles têm essas referências hoje. A garotada hoje conhece mais jogadores estrangeiros do que nós, né? Eles pontuam lá, poxa, eles só falam com uma facilidade. Escala o time do Manchester e você fala, rapaz. Com certeza. E às vezes ele é corintiano, é palmeirense, São Paulino, santista, ele não sabe os 10 que inicia, né? Então, assim, tá desse jeito. Só que assim, né, cara, é um sonho que, assim, tem que pagar o preço. Se não pagar o preço é difícil, porque, assim, é muito atleta para pouca vaga, né? A gente pode falar assim, né? E tem uma coisa, o Aguinaldo, que eu vejo que é um pouco diferente, talvez, da nossa época, quando a gente tinha 15 anos, que a gente sonhava em ser jogador de futebol para realizar um sonho, às vezes da família, às vezes nosso, da criança que jogava bola na rua, que sonhava em jogar num estádio cheio. Hoje, o futebol virou uma carreira. Então, às vezes, o que eu percebo que é uma expectativa, às vezes, de famílias em cima de garotos, pela questão até de sobrevivência, assim, tipo, é importante ele jogar, não para realizar o sonho, mas é importante ele jogar para dar uma casa, para comprar um carro para o pai. Isso eu acho que é uma coisa que entra até numa esfera, na minha visão, muito perigosa, porque você passa uma responsabilidade e às vezes até uma frustração social de uma família para um garoto de 12, 13, 14 anos. Isso é uma coisa também que eu vejo muito. Você também vê isso na base, no dia a dia? Isso a gente tem observado bastante também. A criança, o jovem atleta, ele já vem, às vezes, para nós, já com uma certa pressão, né? Com uma certa pressão familiar. Eu estou investindo em você,
Eu tô investindo, eu não tô meu filho, né? Tipo assim, o pai fala que está investindo no atleta e tinha que ser o contrário, ele está investindo no filho dele, né? Ele está ajudando o filho dele, entendeu? Está fazendo a coisa como pai, como mãe, como filho, não como atleta. Então assim, eles já vêm meio que pressionados, assim, sabe, Luciano? Então assim, e aí chega para treinar com a gente, com a comissão técnica, já tem uma pressão também. A pressão ali da disputa, né, da alta performance ali, de performar, de querer ser titular, né? Então assim, poxa, aí ele vem com a pressão, o pai, poxa, tem que jogar, tem que ser titular, e aí lá ele vai e tem a pressão também da disputa de posição, então é perigoso isso daí, né? Eu acho perigoso. Claro que assim, eles têm que saber também da responsabilidade que eles estão carregando, né? Porque o futebol hoje ficou caro, sabe? Tudo tem custo, né? Tudo tem um investimento alto também para a realização de um jogo. Mas assim, a gente não pode jogar essa responsabilidade para uma criança de 11, 12, 13, 15 anos, né? E falar não, cara, porque eu comento muito que, e falo às vezes para o meu filho isso, que dizer não para uma pessoa que a gente gosta, talvez seja um dos maiores momentos de amor, porque você, lógico que você quer sempre falar sim para todo mundo e principalmente para as pessoas mais próximas, só que de vez em quando você tem que falar não, para educar, para orientar, e você tem uma posição enquanto treinador que, por exemplo, em avaliações, você tem que dizer não. Num jogo, você tem que dizer não em relação a quem vai para o jogo, você tem que dizer não, mesmo daqueles que vão para o jogo, quem vai jogar, você tem que dizer não, quem que vai bater a falta, porque a partir do momento que você fala que vai ser o fulano, você está dizendo não para outros. E como é que lidar com isso? Você tem algum histórico assim de... Porque eu imagino muita gente assim fica frustrada, chega num teste para avaliação, a família, aquela coisa, de repente fala, olha, muito obrigado, mas não precisa voltar. Como é que rola isso no dia a dia? Então, assim, essa eu acho que é a pior parte para mim. Falar não para um atleta, para uma criança, né? Por quê? Eu já vivi isso, né? E assim, a gente tomou muitos não na cara. Antigamente era diferente, né? O jeito até de tratar com o atleta. Eu procuro tomar muito cuidado. Eu falo que eu nunca dispenso o atleta. Eu sempre retardo um pouco a oportunidade dele, peço para ele se preparar um pouco mais e depois retornar para mim reavaliá-lo, né? Mas assim, nesse meio termo aí, alguns já conseguem ir para outros lugares e conseguem performar. Eu já tive um momento assim de jogadores que passou na minha mão, que eu tive que abrir mão dele porque eu via que não tinha um comprometimento, não estava se esforçando. E assim, esse menino chorou, pediu desculpa, poxa, professor, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance. Eu falei para ele que naquele momento eu não podia dar a chance, e que ele podia se preparar, depois voltava novamente. Eu encontrei ele depois jogando em outra equipe, ele veio me abraçar e falou que aquele momento foi importante para ele. A partir dali, ele começou a valorizar mais os treinos, valorizar mais o trabalho dos treinadores. Então, assim, às vezes, sem eu querer, assim, eu consegui ajudar ele, sabe? E esse menino, chama Gabriel, assim, foi muito grato, assim, sabe? Me agradeceu por aquele momento. Ele falou assim, quando você me liberou, realmente eu veio na minha cabeça, realmente o que eu queria. Preciso evoluir. Entendeu? Então, assim, acontece isso daí, né? E deve acontecer também no sentido contrário do menino ficar chateado com você, às vezes o pai, né, fala, pô, você está sendo errado, né, você está cometendo um equívoco, sim. Porque também tem essa coisa, né, da passividade, né, as pessoas são muito apaixonadas e às vezes até meio cegas, né, não, acontece, Luciano. Acontece também porque você também promove o menino para o sucesso, né? Eu teve uma época que me fizeram uma pergunta assim, ô Aguinaldo, quantos meninos já passou na sua mão que hoje tá jogando aí em alto nível, tá jogando em time grande, tá no mercado? Aí eu fiquei assim, sabe? Aí veio uma cobrança para mim, eu falei, realmente, não tem ninguém assim que
passou na minha mão que tá jogando. Aí eu fiquei pensando, puta, será que eu sou capaz, meu? Poxa, até agora não vejo ninguém jogando assim num time grande, num profissional. Aí depois eu fiquei pensando, falei, poxa, mas nós estamos em 2013, eu comecei em 2011, faz 2 anos, como que ia ter jogador, sabe? Eu mesmo fiquei analisando isso. E aí, hoje não, hoje, poxa, já tô aí já há mais tempo, né, no mercado, então assim, tem muito jogador, assim, eu tô assistindo um jogo profissional, eu vejo, pô, esse aí passou comigo, legal. Esse aí jogou contra, mas eu conheço, esse aí, sabe? Então assim, toda hora eu tô vendo jogador na televisão aí que, de alguma forma, passou um pouquinho comigo. Enfim, você deve ter muita história boa, né, com a molecada, assim, enfim, jogos fora, como que é viagem também, porque é uma responsabilidade, né, você sair, uma coisa é você jogar aqui, você viajar com menor de idade, muitos que, principalmente nessas categorias, 11, 13, são crianças que, né, porque eu chamo de criança porque não dá nem para considerar atleta, né, por mais que sejam atletas, mas que às vezes nunca viajaram sozinhos, né? Sempre viajaram com os pais, aí de repente vão ali, por mais que os pais queiram ir prestigiar, mas não dá para ir no ônibus. Então, como é que é lidar com essa responsabilidade também? É diferente, meu, diferente porque assim, eles não param de falar 1 minuto, sabe? Daqui é só uma viagem de 2, 3 horas, poxa... Tipo excursão de escola. Tem muita energia. Então, assim, você tem que também pontuar. Oi, calma, conversa com seu companheiro do lado aí, da sua poltrona. Mas, assim, é diferente, né? Tem as partes, né? As partes que às vezes dá mais trabalho, mas, assim, é gratificante também, porque você sabe que a criança não tem maldade, né? Ele é ingênuo ali, ele faz as coisas com... E você já teve esse testemunho, assim, de alguém falar assim, a primeira vez que ele vai viajar sozinho, um pai chegar pra você, já. Cuida do meu filho. Já, tem muito, o pai fica ligando toda hora, saber onde tá, que hora que vai chegar, isso é normal, e assim, é uma coisa também, assim, até legal, né, porque, o pai entrega ali o que tem de mais precioso na sua mão, né, a responsabilidade que você passa 2 horas dentro do ônibus e fora os treinamentos, entendeu, então... Assim, a responsabilidade nossa é grande. Tem até menino que está aqui no Sub-20 hoje, o Mauricinho. O Mauricinho jogou com a gente no Sub-11, 2016. E o time era muito bom. Nós chegamos na semifinal do Campeonato Paulista. E aí, naquele ano, o Palmeiras foi campeão. Tinha uma baita de uma equipe, muitos meninos performaram aí no mercado. Aí, até hoje estão jogando. E assim, e chegou uma fase que você começa a pegar os times do interior, né? Viajando para Presidente Prudente, para Novo Horizontino, para Novo Horizonte, jogar contra Novo Horizontino. Então você viaja um dia antes. E aí eu costumo colocar sempre o atacante, os 2 atacantes no mesmo quarto, né? Lateral e o zagueiro pelo lado direito, ou os 2 zagueiros, sempre as posições mais próximas, para eles tentar conversar sobre o jogo. E o Mauricinho ficava sempre com o Jonathan, o menino que estava no Flamengo, agora acho que ele está até no SCA Brasil. E aí eles mesmos já estavam até acostumando a fazer o check-in deles no hotel quando chegava, já tinha a listagem de nome. Aí eu lembro que o Mauricinho foi lá pegar a chave lá, e aí falaram lá, Maurício Mendes e Jonathan Santos, quarto tal. Aí ele, que tomava sempre a frente das coisas, pegou a chave e falou, porra, ô negão, só fico com você, mas nunca fico com um loirinho, sabe? Você vê, aí todo mundo, foi um momento assim, todo mundo começou a dar risada, o pessoal do hotel começou, menino de 11 anos já falando isso, tipo assim, porra negão, só eu e você, meu, nunca troca. Mas assim, era eu que fazia, né? Ele pensava que era um sorteio do hotel, que o hotel que determinava, sabe? Então assim, eram umas coisas engraçadas. Mas você imagina, você ir daqui para Novo Horizonte com uma turma de 11 anos de idade. E lidar com derrota, com garotada, cara, porque independente do mundo de hoje, né, que as pessoas estão cada vez menos preparadas para perder, infelizmente, mas perder sempre foi um trauma, né? E como é que você lida com isso, principalmente com criança, né? Porque o profissional, lógico que fica chateado quando perde, quando o time é eliminado de uma competição, mas eu imagino que a garotada você deve ter aí alguns testemunhais aí bem interessantes. A derrota é difícil deles gerir a derrota porque assim, choram, né, sabe, o maior fica chateado, tudo, tenta achar culpado, eles não, eles já choram, já, sabe, aí o que você tem que fazer? Tem que
tentar falar, calma, cara, vai ter mais jogo, o campeonato está começando ainda, depende, não, no próximo jogo a gente vai jogar contra esse mesmo adversário, vai ser diferente a história. Eu tenho até uma história rapidinho, Luciano. Na época que eu trabalhei no Nacional, nós somos campeão da Copa Ouro lá, né? Acho que 2019, se não me falha a memória, 2017. E nós ganhamos do Palmeiras. E no jogo de fase, né, de classificação de grupo, nós perdemos 5-1 pro Palmeiras. Aí eu entrei no vestiário, um chororô danado, sabe? E eu não sabia nem o que falar para eles. Aí eu só parei um pouquinho e galera, olha aqui para mim, ó, calma aqui, nós vamos classificar e nós vamos encontrar eles lá na frente e a história vai ser diferente. Mas falei por falar. Para ver se parava o clima. Pô, pegamos os caras na final, empatamos com eles 1-1 e ganhamos nos pênaltis. Legal. Primeira coisa, já me ligaram, professor, pô, meu filho chegou aqui falando tal, que você chegou, falou que quando você pegasse eles ia ser diferente. Sabe, eu nem lembrei. Eu profetizei ali, mas sem saber que ia ser assim o final. Mas assim, isso aí foi legal, né? Então, assim, com eles, assim, eu peguei o que eu falo, tipo, para aquela geração ali ficou marcado. Ó, ele falou, então vamos acreditar mais, né? É legal, porque é legal você ter uma voz, né? Porque a sua fala ali, para eles é muito importante, né? Por mais que o pai sempre vai abraçar, a mãe sempre vai abraçar, não, você foi bem, independente de qualquer coisa, o juiz fez aqui, isso e aquilo, mas o professor ali dá esse abraço. Eu tenho alguma coisa na base que você talvez não tenha realizado, que você ainda sonha? O que você pode falar pra gente? Título, né? A gente almeja sempre ganhar títulos, né? Como a gente trabalha aqui em São Paulo, seria maravilhoso a gente ganhar um campeonato paulista. Só que assim, como eu trabalho num clube de formação, o maior título para nós é revelar jogador, né? Sim. Às vezes, se o time for campeão, mas nenhum jogador projetar para uma venda, para uma negociação futura, você acabou não ganhando nada, né? Sim. Porque o troféu vai ficar aí e vai enferrujar, né? A história permanece, mas o troféu enferruja. Agora, se a gente revelar jogador, performar jogador, fazer jogador para o clube, fazer negociação, esse aí acho que é o maior título do clube, será esse, né? Mas a gente, como profissional à beira do campo, a gente almeja vencer campeonatos, né? E o Campeonato Paulista para nós seria o top, né? Você tem um treinador de inspiração, assim, que você olha e fala, cara, eu gosto do trabalho dele, ou você vai meio que bebendo em várias nascentes, assim? Não, eu procuro me espelhar em vários treinadores, tento pegar um pouquinho de cada e montar um treinador, mas assim, um treinador que eu gosto bastante, que tá mudando o futebol brasileiro aí, é o Fernando Diniz, né? Eu trabalhei com os dois filhos deles, eu tive a felicidade de trabalhar com os dois filhos dele, com o Diego e com o Felipe, e tive a oportunidade dele ir lá no meu treino, ver o treino e ainda, gostar do treino também, né? Isso que foi o mais importante. E até tem um vídeo dele que ele me mandou falando que também tem o respeito pelo meu trabalho. Então, assim, ele é um cara que, assim, eu gosto porque, assim, é um cara ousado, um cara que trata, assim ele fala, né? Ele trata primeiro o ser humano, depois o atleta de futebol, né? Que eu acho que também entra nessa parte de saber gerir, né, pessoas. E assim, e na Europa eu me espelho no Pep Guardiola, que também parecido, até a linha de trabalho é parecida. Então assim, o cara que tá bem de inspiração. Guardiola e Diniz tá bem de inspiração. Cara, São Caetano está em um momento, né, de reestruturação, com várias categorias e com um olhar muito intenso para a base, talvez diferente de outros tempos. Isso também, e você é um personagem muito importante desse processo, né? Por estar à frente de 4 categorias, e boa parte do pessoal do 20 teve contato contigo, o próprio treinador do 20, que é o Rodrigo Botão, você também tem uma relação, uma coisa muito próxima a ele, vocês já trabalharam muito tempo juntos, trabalham juntos ainda em alguns projetos, então assim, o quanto esse olhar na formação tem sido também gratificante para você enquanto profissional?
Então, se falar em clube aqui, eu estou muito feliz aqui porque assim, o clube deixa eu muito à vontade, né? Você vê aí a responsabilidade que eu tenho aí de cuidar aí, né? De estar à frente aí de 4 categorias, né? E com o respaldo aí da Mônica, do Sabino, de toda a diretoria, né? Então assim, eu sou muito grato a isso. E a minha relação com o Rodrigo, poxa, nós estamos jogando bola juntos, somos amigos particular aí, fora do futebol também. Pensamos futebol parecido, né? E eu acho que foi uma escolha boa colocar o Rodrigo no sub-20, né? Vocês estão vendo aí os resultados. E assim, pensando em trabalho a longo prazo, eu trabalho parecido com o Rodrigo, pode ser até igual. Se ele perguntou para mim como você jogou contra o Palmeiras, eu falei, aquele jeito lá, ele já sabe, entendeu? Então assim, porque a gente costuma ver jogador iguais, né? Então assim, eu acho que para a base é isso, né? Uma continuidade no trabalho. O menino joga no sub-11, aí ele vai com o treinador do sub-13, ele sabe como o cara trabalha, do 13 ele vai passar para o 14, que vai para o 15, e fica um jeito de jogar assim. Sábado agora nós teremos aí 3 jogos, né? 15, 17 e 20. Quem for ver o jogo aí, você pode ver que o sub-15 joga parecido com o 17 vai jogar parecido com o sub-20, né? E isso aí é legal porque é uma metodologia que o clube criou, né? Em cima, com os profissionais, né? Pegou profissional do perfil parecido aí. Então assim, eu só torço aí, espero que a gente continue aí, tá performando aí. O clube hoje tem um olhar bom para a base, para as categorias de base. A gente espera dar retorno para o clube, né? Formando atletas para o clube fazer negócio, porque esse é nosso papel aqui. E estamos juntos aí, né? Tenho só que agradecer, porque assim, foi o clube que me abriu as portas desde 2011, né? Então assim, tento dar o meu melhor aqui. Valeu. Valeu, meu amigo. Obrigado. Aguinaldo Lopes, treinador aqui da equipe do São Caetano, faz um trabalho muito bacana na base. Mais um personagem batendo papo com a gente aí. Valeu. Obrigado.